O tribunal mergulhou em silêncio absoluto. A mulher de 73 anos se levantou e disse apenas uma palavra. Quando o juiz ouviu essa palavra, seu rosto ficou completamente pálido. Os promotores deixaram cair seus documentos no chão. Os membros do júri se entreolharam em choque total, porque essa palavra revelaria um segredo mantido em absoluto sigilo por 40 anos. O Tribunal de Justiça de Santos estava repleto naquela manhã fria de setembro. Era um caso que havia chamado a atenção de toda a cidade, o julgamento de Marina Vasques, acusada de fraude contra o sistema previdenciário. Durante 40 anos, Marina havia trabalhado como faxineira no próprio tribunal. Todos a conheciam como Dona Marina, uma mulher simples, de poucas palavras, que limpava os corredores e salas com dedicação silenciosa. Mas hoje, aos 73 anos, ela estava sentada no banco dos réus, acusada de ter falsificado documentos para receber benefícios indevidos. O promotor Ricardo Mendes, conhecido por sua rigidez, havia construído um caso que parecia irrefutável. Meritíssimo, disse o promotor, ajustando seus óculos. A acusada utilizou sua posição privilegiada no tribunal para manipular documentos e obter vantagens financeiras ilícitas. Temos provas documentais que comprovam. Marina permanecia em silêncio, suas mãos entrelaçadas sobre o colo. Seus olhos, porém, observavam cada movimento no tribunal com uma intensidade que poucos notaram. O advogado de defesa, Dr. Carlos Silva, um jovem recém-formado que havia aceitado o caso pro bono, tentava desesperadamente encontrar brechas na acusação, mas as evidências pareciam esmagadoras. Senhores jurados, continuou o promotor Mendes, vejam esses documentos. Assinatura falsificada, carimbos adulterados, registros manipulados. Tudo isso aconteceu durante os anos em que a acusada tinha acesso livre aos arquivos do tribunal. Marina escutava em silêncio. Alguns dos funcionários do tribunal que estavam presentes sussurravam entre si, incrédulos. Como a doce Dona Marina poderia ter feito algo assim? O juiz Augusto Ferreira, um homem de 65 anos que presidia o tribunal há 2 décadas, observava o processo com sua habitual seriedade. Ele conhecia Marina há anos, sempre a cumprimentava cordialmente nos corredores. Dona Marina sempre foi uma pessoa honesta, murmurava uma das escrivãs para sua colega. Não posso acreditar que ela faria isso. Dr. Silva tentava construir uma defesa baseada no caráter de Marina. Chamou várias testemunhas, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que conheciam Marina há décadas. Meritíssimo, disse o advogado. Minha cliente é uma mulher íntegra, que trabalhou honestamente. Após horas de argumentação, o juiz Ferreira se preparava para dar sua sentença. A sala estava em completo silêncio. Todos sabiam que Marina seria condenada. As evidências eram muito claras. Antes de proferir a sentença, disse o juiz, seguindo o protocolo, pergunto à acusada, tem algo a declarar em sua defesa? Marina se levantou lentamente. Seus 73 anos pareciam pesar sobre seus ombros, mas seus olhos mantinham aquela intensidade perturbadora. Meritíssimo, disse ela, com uma voz firme que surpreendeu a todos. Eu trabalhei neste tribunal durante 40 anos, limpei estas salas, estes corredores, escutei conversas, vi documentos, presenciei reuniões. O promotor Mendes começou a se mexer inquieto em sua cadeira. Continua, disse o juiz, curioso. Durante todos esses anos eu vi coisas que não deveria ter visto, escutei conversas que não deveria ter escutado, mas sempre mantive silêncio porque era apenas uma faxineira. Marina fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala, parando em cada rosto familiar. Funcionários do tribunal, advogados, o próprio juiz, todos pareciam repentinamente desconfortáveis. Mas hoje, continuou Marina, vendo essas acusações contra mim, vendo esses documentos falsificados que supostamente eu criei, eu não posso mais ficar em silêncio. O promotor Mendes estava visivelmente nervoso agora, suando apesar do ar-condicionado. Meritíssimo, disse Marina, sua voz ganhando força. Estes documentos que estão sendo usados contra mim, eu os reconheço.
não porque eu os falsifiquei, mas porque eu vi quando eles foram realmente criados. Do que está falando? Perguntou o juiz, franzindo o senho. Eu estava limpando o gabinete do promotor Mendes há 5 anos, quando vi ele criando estes documentos. Estava no telefone com alguém dizendo que precisava preparar o terreno para um caso futuro. O tribunal explodiu em murmúrios. O promotor Mendes levantou-se bruscamente. Isso é mentira. Meritíssimo não pode dar crédito às palavras de uma acusada desesperada. Mas Marina não havia terminado. Ela abriu uma pequena bolsa que trazia consigo e retirou um envelope amarelado. Durante todos esses anos, disse ela calmamente, eu guardei coisas que achei importantes. Fotografias, documentos, gravações. Gravações? Repetiu o juiz, incrédulo. Sim, meritíssimo. Quando você passa 40 anos limpando os mesmos lugares, você aprende a ser invisível. As pessoas falam na sua frente como se você não existisse. E eu aprendi a documentar tudo. Marina olhou diretamente para o promotor Mendes, que estava pálido como um fantasma. Promotor Mendes, disse ela, lembra-se da conversa que teve? Eu tenho a gravação dessa conversa, continuou Marina. E de muitas outras. Conversas sobre superfaturamento de contratos, sobre manipulação de processos, sobre como vocês dividiam o dinheiro das propinas. O juiz Ferreira estava começando a suar. Alguns funcionários do tribunal tentavam discretamente deixar o recinto. Meritíssimo, disse Marina, voltando-se para o juiz. Lembra-se quando o senhor recebeu aqueles envelopes do empresário Silva? Sobre a licitação do novo sistema informatizado? O juiz Ferreira levantou-se bruscamente, sua face vermelha de raiva, ou talvez de medo. Isso é suficiente, gritou ele. Não vou permitir que transforme meu tribunal em... Seu tribunal? Interrompeu Marina, pela primeira vez levantando a voz. Este tribunal nunca foi seu. E então ela disse, a palavra que mudaria tudo. Gravei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Uma única palavra, mas que carregava o peso de 40 anos de observação silenciosa. Gravei tudo, repetiu Marina, agora com voz firme e clara. Cada conversa corrupta, cada negociação suja, cada vez que vocês pensaram que eu era apenas uma faxineira invisível. O juiz Ferreira cambaleou, levando a mão ao peito. Seu rosto estava completamente pálido. Meritíssimo, gritou um funcionário, correndo para ampará-lo. O promotor Mendes, por sua vez, pegou seus documentos desesperadamente e correu em direção à saída, mas foi interceptado por agentes de segurança que, seguindo um protocolo automático, haviam bloqueado as saídas. Durante 40 anos, continuou Marina, enquanto o juiz era socorrido, eu vi este tribunal ser transformado em uma máquina de corrupção. Vi processos sendo manipulados, sentenças sendo compradas, evidências sendo fabricadas. Ela abriu seu envelope e retirou dezenas de fotografias, documentos e pequenos dispositivos de gravação. Eu documentei tudo, não porque eu quisesse prejudicar ninguém, mas porque eu sabia que um dia precisaria me defender, e esse dia chegou. O advogado de defesa, Dr. Silva, estava boquiaberto. Ele havia aceitado o caso pensando que defenderia uma senhora inocente, mas agora percebia que estava diante de algo muito maior. O juiz Ferreira, mesmo sendo socorrido, tentava manter sua compostura. Isso não tem validade legal, murmurou ele, ainda ofegante. Tem sim, respondeu Marina calmamente. Eu pesquisei, gravações feitas em local público, ou quando há suspeita de crime, são admissíveis como prova, e eu sabia que eventualmente vocês tentariam me incriminar. Ela olhou ao redor da sala, onde funcionários e advogados observavam a cena com fascínio e horror. Vocês pensaram que eu era apenas uma Começaram a criar casos falsos contra nós, para nos afastar. Eu era a próxima da lista. O promotor Mendes, que havia sido impedido de sair, estava visivelmente desesperado. Ela está mentindo, gritou ele. Não podem acreditar em... Promotor Mendes, interrompeu Marina,
Gostaria de ouvir a gravação da sua conversa com o desembargador sobre como eliminar os funcionários problemáticos. Ela segurou um pequeno dispositivo e pressionou um botão. A voz do promotor ecoou pela sala. Precisamos nos livrar da Marina. Ela sabe demais. Vamos criar um caso de fraude contra ela. O tribunal estava em absoluto caos. Funcionários corriam para todos os lados, alguns tentando escapar, outros tentando controlar a situação. O juiz Ferreira, que havia se recuperado parcialmente, tentou uma última cartada. Mesmo que essas gravações sejam reais, disse ele, isso não anula as evidências contra você. Marina sorriu pela primeira vez em todo o processo. Meritíssimo, disse ela. Os documentos que foram usados contra mim, eles foram criados no computador do promotor Mendes. Tenho a data, a hora e até fotografias dele trabalhando nos documentos falsos. Ela mostrou uma série de fotografias onde o promotor podia ser visto claramente criando os documentos falsificados. Além disso, continuou Marina, tenho gravações das conversas onde vocês planejaram toda essa farsa contra mim. O promotor Mendes desabou em sua cadeira, completamente derrotado. Acabou, murmurou ele, acabou tudo. O juiz Ferreira, percebendo que não havia mais saída, tentou uma última estratégia. Mesmo que tudo isso seja verdade, disse ele, você ainda cometeu um crime ao nos gravar sem autorização. Marina riu, um som que ecoou estranhamente na sala em caos. Meritíssimo, disse ela, eu sou funcionária concursada deste tribunal há 40 anos. Meu juramento incluía zelar pela integridade da justiça. Eu estava apenas cumprindo meu dever. Naquele momento, as portas do tribunal se abriram e entraram agentes da Polícia Federal, seguidos por promotores da corregedoria. Recebemos uma denúncia anônima, disse o agente federal, sobre corrupção sistemática neste tribunal. Marina sorriu novamente. A denúncia não foi anônima, disse ela. Fui eu quem enviou. Junto com todas as evidências que coletei nos últimos 40 anos, o juiz Ferreira finalmente compreendeu a magnitude do que estava acontecendo. Levou a mão ao peito e desta vez realmente teve um ataque cardíaco. O promotor Mendes, vendo a situação, correu até uma mesa e escreveu rapidamente em um papel. Apresento minha renúncia, disse ele, mas quando eles vieram atrás de mim, eu soube que era a hora de agir. Os agentes federais começaram a recolher as evidências que Marina havia trazido. Há mais, disse ela, muito mais. Tenho arquivos em casa que documentam 40 anos de corrupção neste tribunal. Nas semanas seguintes, o escândalo se espalhou por todo o sistema judiciário. Dezenas de funcionários foram presos, juízes foram afastados, promotores foram demitidos. Marina, que havia sido acusada de fraude, foi não apenas inocentada, mas também condecorada por sua coragem em expor a corrupção. Uma mulher de 73 anos, disse o jornal local, destruiu 40 anos de corrupção com uma única palavra, gravei. Meses depois, em uma entrevista, Marina foi perguntada sobre por que havia documentado tudo durante tanto tempo. Porque eu acreditava na justiça, respondeu ela, mesmo quando via a injustiça acontecendo ao meu redor. Eu mantinha a esperança de que um dia a verdade prevaleceria. E prevaleceu? Sim, disse Marina, olhando pela janela, onde podia ver o tribunal sendo reformado, tanto física quanto moralmente. Às vezes, uma única palavra pode mudar tudo. Basta ter coragem para pronunciá-la. E assim, uma faxineira de 73 anos provou que a justiça não depende de cargos ou títulos, mas da coragem de uma única pessoa para dizer a verdade. Se esta história te emocionou, deixe um comentário e se inscreva no canal para mais histórias de coragem e justiça que merecem ser contadas.